Boa noite, turma de Física Mecânica Aplicada. Então hoje vamos ver um conteúdo novo, né? Então, antes deixa eu fazer uma pequena revisãozinha aqui. Tá? O conteúdo da aula passada, a gente estava vendo que é fundamental para a aula de hoje, tá? A gente vai ver hoje velocidade média, mas envolve deslocamento. Então tem uma cidade A, aqui no quilômetro 100, e uma cidade B, no quilômetro 150, e uma cidade C no quilômetro 200, certo? Ok? E o móvel, esse móvel que está aqui, tá? Ele vai de C, ele sai de C, vai até A e volta para B. Tá? Só para recordar, qual é a distância percorrida por ele? Bom, se vocês lembram, distância é tudo que o móvel andou. Né? Soma-se tudo. Não importa se ele vai a favor ou contra o referencial. Então, o móvel ele parte de C, daqui, vai até A. Então, ó, do quilômetro 200 até o 150 ele vai andar 50, até o 100 vai andar mais 50. Então, daqui até aqui ele andou 100. E depois volta para o B, mais 50. Então, ele andou 150 quilômetros, certo? Ou estou enganado? Aqui até aqui 100, andou mais 50. Não importa se foi a favor ou contra o referencial. Distância. Agora, se eu quiser o deslocamento. Se eu quiser o deslocamento, eu tenho que usar essa relaçãozinha aqui, ó. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento desse móvel, aonde que ele terminou? É o final menos o inicial. Então, ele terminou, ele voltou para B. Então, a posição dele, a posição final vai ser o 150. Menos. Da onde que ele saiu? Ele saiu da posição C. Então, final menos inicial. 150 menos 200 dá um deslocamento de menos 150 menos 200 menos 50 quilômetros. O que significa? Que ele se afastou do ponto C 50 quilômetros, no sentido que o referencial está diminuindo. E se ele tivesse ido para este lado aqui, por exemplo, posição 250, daria positivo. Como ele veio para esse lado, onde o referencial diminui, dá um deslocamento negativo. Isso é só para revisar a aulinha passada. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje? É a velocidade média. Então, vamos imaginar que durante esse deslocamento, de um ponto A até um ponto B, entre esse deslocamento, esse carro manteve uma velocidade de 50, depois foi para 100, depois abriu uma reta, ele resolveu acelerar, foi até 130, depois encontrou um caminhão, reduziu, tá. Mas no final das contas, o que eu sei é o horário que ele partiu e o horário que ele chegou, e a distância entre A e B. E se te perguntarem qual foi a velocidade média entre esses dois pontos? Ora, o significado de velocidade média seria com que velocidade constante ele realizaria esse percurso nesse mesmo tempo. E como é que a gente calcula isso? Uma dica é se vocês lembrarem lá das placas, né? Reguladores de velocidade. Por exemplo, um dos exemplos de velocidade, 80 km por hora. Ó, em cima é a unidade de distância, pode ser interpretado como deslocamento, embaixo é de tempo. Então a velocidade média basicamente é o deslocamento dividido pelo tempo, certo? Deslocamento pelo tempo. Isso vai depender de algumas
de conforme anunciado. Por exemplo, se eu te perguntar assim, ó, o móvel percorreu 300 km em 2 horas, qual foi a sua velocidade média? Ora, ele disse 300 km, tu tem a distância exata, né? Agora, se ele disser que o móvel partiu, vejam vocês, do quilômetro 20 e foi até o quilômetro 60 em 1,5 hora. Esse é o tempo que ele demorou. Estava bem, com pouca pressa, tá? Gente, como é que eu vou fazer essa conta? Primeiro, tu olha para cá e tu vai ver, ó, ele partiu daqui do quilômetro 20 em direção ao quilômetro 60. Aí ele foi para lá. Então, do 20 até o 60, eu tenho 40 quilômetros. Também eu posso pensar assim. Mas e se ele foi do 60 para o 20? O ΔD pode ir na negativo. E daí dá uma velocidade negativa. A velocidade negativa significa que ele está voltando. Então tem que considerar o sinal. Então, no A, vou botar o exemplo A, ele vai do quilômetro, vamos botar de A para B. Então a primeira coisa é calcular o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Primeira coisa. Posição final. Ele foi de A para B, posição final é 60, menos a inicial, que é o A, 20. Então o deslocamento dá 40 quilômetros. Tá? Vamos botar aqui. Deixa assim. Então a velocidade média, neste caso, vai ser o deslocamento pelo tempo. Então a velocidade média vai ser igual a 40 dividido por 1,5, certo? 40 dividido por 1,5. 26,67. 26,67, tá? Aproximado aqui, quilômetros por hora. Agora, vejam vocês, e se ele fosse, no exemplo B, se ele fosse de B para A, ora, agora ele saiu do ponto B e foi em direção, no sentido de A, de B para A. De B para A. Bom, eu faço a mesma conta, eu sei que a velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Mas qual é o deslocamento? Posição final menos a posição inicial. Gente, quem é a posição final? Ele saiu de B, foi até A, a posição final é 20. Menos a posição inicial, que é o B, é 60. Então o deslocamento, neste caso, dá 20 menos 60, menos 40 quilômetros. Significa que ele andou 40 quilômetros no sentido decrescente do referencial. Ele não foi do 60 para o 70 para o 80, ele foi do 60 para o 50 para o 30 para o 20. Por isso negativo. Então eu tenho uma velocidade média igual a deslocamento menos 40 dividido pelo tempo, que é 1,5, vai dar o mesmo valor absoluto, tá? 26,67. Só que negativo, quando eu divido o número negativo para o número positivo, menos com mais dá menos. O que eu interpreto? Que essa foi a velocidade média dele. Por que o sinal negativo? Que ele estava se deslocando nesse referencial aqui no sentido decrescente. Então aqui eu dou duas informações, o módulo da velocidade, a rapidez com que ele se deslocava e o sentido que ele estava se deslocando. Tá ok? Beleza. Pausem o vídeo, dê um copinho, porque vocês vão ter uns exercícios para fazer hoje, que a gente vai ver. Então esses são os exemplos de como se calcular. Lembrando que a primeira coisa é fazer o deslocamento. Tá? Eu falei no exemplo, vamos deixar escrito aqui um outro exemplo. Ó. O móvel percorre 3.600 quilômetros em 2 dias. Ponto. Qual foi sua velocidade média?
velocidade média. Então aqui, gente, eu não me preocupo com o deslocamento. Eu faço a distância, porque ele deu, ó, ele andou essa distância aqui. Tá? Então foi 3.600 quilômetros, dividido pelo tempo. Gente, um dia tem quantas horas? Vejam que a nossa unidade é quilômetro por hora, que a gente está trabalhando até agora. Então um dia tem 24 horas. 2 dias vão ter 48 horas. Então, distância 3.600, o tempo 48. Ah, mas cadê o triângulo na frente? Só tu te ligar, se tu tem duas posições, a de partida e a de chegada, tu tem que fazer o ΔD para ver se esse valor não é negativo. Agora, se ele te informa uma distância exata que ele percorreu, tu bota direto aqui a distância, tá? Só para concluir, 3.600 dividido por 48, 75 km por hora. Ok? Beleza? Então, só para a gente tirar essa dúvida, né? Quando usar o delta ou não. Então, o delta sempre que eu tiver duas posições como aqui. Agora, no exemplo desse aí, não precisa fazer o delta. Agora, minha gente, o problema é o seguinte, vocês lembram que até agora a gente estava estudando as unidades do sistema internacional. E no sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Não é a única que existe, é essa unidade do sistema internacional. A gente viu outra agora, quilômetros por hora. Em alguns países, milhas por hora. Então, o que eu faço? É comum nos exercícios que a gente trabalha, tá? Detalhe, na indústria, centímetros por minuto, rotações por minuto. Então a gente tem que saber andar pelas unidades, transformá-las uma na outra. Então esse é um exemplo. Tá? Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, veja que eu não vou transformar quilômetro em metro e nem hora em segundo. Eu vou transformar tudo isso. Então, se eu estou indo de quilômetro por hora para metro por segundo, se eu tenho valor em quilômetros por hora e eu quero metros por segundo, eu vou dividir o valor que está em quilômetros por hora por 3,6 e eu obtenho metros por segundo. Agora, se eu tenho valor em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu vou fazer o contrário, operação inversa. Eu vou multiplicar por 3,6. Exemplo. 108 quilômetros por hora. Se eu quiser saber qual é essa velocidade em metros por segundo, hora, divido, quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. O exemplo 2, se eu tiver 10 metros por segundo e quero saber em quilômetros por hora, eu multiplico 10 por 3,6, porque de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, vai dar 36 quilômetros por hora. Tá? Então, transformando unidades. Ok, gente? Tranquilo? Então, vamos ver. Vocês já sabem, pausem o vídeo, tirem cópia. Então, dessa relação aqui que a gente tem, essa unidadezinha aqui de velocidade, então, é o deslocamento pelo tempo. Mas e se o cara perguntar assim, se eu manter uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, quantos quilômetros eu percorro em 2 horas e meia? Um exemplo.
pede para ti quantos quilômetros? Ele está pedindo para te calcular a distância, então eu quero isso aqui, ó. Gente, então eu posso calcular. Se eu quero a velocidade média, eu uso essa forma. Se eu quero a distância, é só isolar o ΔD. Passa o t multiplicando, ó, sai daqui, passa para lá multiplicando. Então vai dar a velocidade vezes o tempo. E se eu quiser o tempo, isolando o tempo, vai dar o ΔD dividido pela velocidade média. Então tem essas três opções aqui, tá? Essas três opções não precisa decorar, vão por mim, não precisem decorar isso aqui. Tá? Depois a gente vê qual é o método. Tá? Então agora, nesse caso, ele quer saber quantos quilômetros. Então, o ΔD igual a velocidade. Que velocidade ele manteve? 60. Quanto tempo? 2,5. Tá? Então, vai dar 180, né? 150 quilômetros é o que ele vai percorrer. Certo? Bom. Eu vou fazer, beleza? Olhem, tirem cópia. Tá? Salvem o vídeo. Então, eu vou fazer duas alterações aqui, tá? Nesse mesmo enunciado. Tá? Se eu manter uma velocidade de 72 km por hora, quantos quilômetros eu percorro em 20 segundos? Eu vou botar aqui qual a distância que eu percorro. Em 20 segundos. Então vamos lá, vamos ver de novo. Se eu manter uma velocidade média de 72 km por hora, qual a distância percorrida em 20 segundos? Bom, eu quero a distância. Beleza, dessa forma. Então a distância, precisa do delta, velocidade vezes o tempo. Agora eu vou ver, a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Vejo que não tem mesmo aqui a hora e aqui a segundo. Então o que eu faço? É aqui que a gente usa aquela regrinha. De quilômetro por hora para metro por segundo. Quilômetro por hora para metro por segundo. Então, quando eu vou daqui para lá, né, tudo isso, eu vou dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, aqui, posso tirar os 72, se eu mantiver uma velocidade média de 20 metros por segundo. Qual a distância percorrida em 20 segundos? Veja, segundo com segundo. Então agora eu posso fazer a operação. A velocidade é 20, o tempo é 20, então eu vou percorrer uma distância de 400 metros. Também, se você já sabe transformar, 400 metros é 0,4 quilômetros. Aí eu uso a tabelinha, certo? Mas eu não pedi nenhuma, então essa poderia ser a resposta. Vocês vão receber uma lista de exercícios com alguns exemplos já resolvidos, tá? Vocês vão ler, vocês vão tentar, vocês vão fazer, não vão tentar, vocês vão fazer essa lista de exercícios. Depois, como sempre, eu mando o gabarito, a gente confere, tá? Essa foi só a introdução para a aula de velocidade média. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Espero que em breve nós estaremos numa aula presencial, e não nessas aulas à distância, assim, tá? Estou com bastante saudades das aulas presenciais. Em breve.